Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio. Alguns conselheiros demonstraram descontentamento do Conselho Deliberativo e de Gestão. Teve manifestação muito forte de Nestor Rain à Rádio Guaíba. E diante desse cenário, Renato corre riscos no Grêmio. Eu quero te contar o que me foi informado. Mas antes eu lembro, KTO, chega lá, te cadastra. Usa o cupom Daniel, você vai garantir 20% de bônus no que você depositar pela primeira vez. Então vai ter mais chances de brincar, de se divertir com responsabilidade para maiores de 18 anos. É o assunto, não adianta, é o assunto, né? E ele foi trazido publicamente ontem por uma manifestação muito forte do presidente Alberto Guerra. E olha, não me lembro de um dirigente ter publicamente criticado o técnico Renato quando o mesmo desempenhava a função de treinador. Teve ali algumas manifestações que a gente pôde acompanhar em relação à época do presidente Romildo Bolzan Júnior, mas não era num tom muito crítico, não. E o presidente Alberto Guerra não fez questão de esconder a sua insatisfação. Ele tornou público o comportamento do Renato, bem como a atitude do Grêmio no que se refere a desempenho do clássico Grenal. Mas aí é importante a gente dizer o seguinte: há uma pressão, muita gente descontente. Nestor Rain, uma figura importante ali no ambiente do Grêmio, enfim, um cara que vive o Grêmio há muito tempo, acabou concedendo uma entrevista à Rádio Guaíba, demonstrou insatisfação com a postura do Renato, entende que o Grêmio tem que dar uma oxigenada, quem sabe pensar num outro nome ali adiante para treinador e tal. E aí as pessoas já começam a fazer a ilação. E o Nestor Rain disse algo que de repente está sendo comentado no ambiente interno do Grêmio, o Renato corre riscos e tal. E aí eu recebi uma informação que dá conta do seguinte: haverá muito provavelmente uma entrevista coletiva. Essa não é nenhuma informação nova, já foi divulgado por outros canais aqui. Deve ocorrer uma coletiva, talvez já na quinta-feira. Não sei se será do presidente com o Renato, ou o presidente. Não sei, não tem nada ainda definido. Apenas um papo de que poderia acontecer uma coletiva na quinta-feira. E como é que fica a situação do Renato diante de todo esse cenário? Bom, haverá uma cobrança, o presidente admitiu isso publicamente, o presidente até chegou a dizer, que não é caso de tirar o Renato, enfim, mas a gente sabe como é que é o Renato, quem contrata Renato e suas circunstâncias. Mas vamos ao que interessa então. O que me foi dito é o seguinte: não há risco de saída do técnico Renato, seguindo a linha de até manifestação do presidente Alberto Guerra. Por que eu estou dizendo isso? Pode parecer tão óbvio. É que às vezes há a manifestação de um dirigente e nos bastidores a coisa é trabalhada de uma forma que pode ali adiante ocorrer um comunicado de saída, mas este não é o caso. Não é o caso envolvendo o técnico Renato. A direção mantém a posição de elogios em relação a algumas situações que estão sendo feitas na temporada, a própria campanha do Grêmio no geral no Campeonato Brasileiro, embora haja uma restrição aqui e ali em relação a desempenho, determinadas partidas, como ocorreu inclusive no Clássico Grenal. Mas não haverá mudança no que se refere ao comando técnico. Mas há um fato importante que é o seguinte: a relação ela deu uma estremecida. Ela não é mais a mesma, principalmente pelo ambiente que foi criado após a manifestação do presidente do Grêmio. E as pessoas não entenderam a minha posição em relação à responsabilidade do Renato. Eu acho que o Renato, teve gente que vai botar, já não estou mais inscrito no canal, tu tá passando pano pro Renato. Eu não passei o pano pro Renato, não. Eu apenas dividi responsabilidades, acho que não é só uma coisa dele. Além de ter a responsabilidade dele, teve, de repente, de uma situação que foi mal conduzida. Mas, enfim, tá o conteúdo aqui, depois você pode acompanhar e eu quero saber a tua opinião. Se discordar, apresenta o argumento numa boa, não entra no lado da ofensa, porque também eu não faço questão de ser seguido por quem não tem, de repente, um bom poder de argumentação. Mas, então, a situação é essa, A relação ela vai ficar um pouco estremecida, assim.
porque houve um descontentamento e esse descontentamento foi tornado público. É que há uma situação que é muito interessante, que é o seguinte: o Renato é um cara de uma personalidade muito forte e o presidente Alberto Guerra também. O presidente é uma figura de personalidade e tornou, né, tranquilamente, até na forma com que ele se manifestou, bem público o seu descontentamento com a atitude do técnico Renato. Tá certo, gente? Dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!